Aos 82 anos, aprendi muito sobre a vida, mas há uma decisão que me arrependo profundamente: me mudar para um asilo. Na época parecia a escolha certa. Minha família me incentivou, prometendo que eu teria todo o cuidado e conforto necessários. Eu acreditei neles, mas quando cheguei lá, percebi que a realidade não era nada como eu imaginava. Sei que muitos de vocês podem estar pensando nessa opção, seja para si mesmos ou para um ente querido. Talvez achem que é a decisão mais segura ou que vai facilitar a vida. Mas antes de dar esse passo, quero compartilhar 6 coisas que gostaria que tivessem me dito antes de me mudar. Porque a verdade é que a vida em um asilo não é só sobre conveniência. Ela muda tudo. E uma vez que você entra, sair não é tão simples quanto parece. Fique comigo até o final, porque algumas dessas lições podem surpreender você. E se você conhece alguém considerando um asilo, este vídeo pode ser exatamente o que precisam ouvir antes de tomar uma decisão que muda a vida. Agora vamos começar. Arrependimento 1: perder minha independência. O maior choque depois de me mudar para o asilo não foi o quarto pequeno, os horários das refeições ou até os rostos desconhecidos. Foi perceber que eu havia perdido o controle da minha própria vida. Antes de me mudar, eu tinha minhas rotinas. Eu decidia quando acordar, quando comer e como passar o dia. Podia sair para caminhar quando quisesse, cozinhar minhas próprias refeições ou simplesmente sentar na minha cadeira favorita com um livro. Mas dentro do asilo, rapidamente percebi que meu tempo não era mais meu. Tudo funcionava em um horário que não era o meu. O café da manhã era em um horário fixo, mesmo se eu não estivesse com fome. As luzes se apagavam em um certo horário, quer eu estivesse pronto para dormir ou não. Quer sair para caminhar? Talvez precise de permissão e provavelmente terá que esperar até alguém estar disponível para ajudar. Decisões simples, como o que comer ou até o que vestir, começaram a parecer privilégios em vez de escolhas básicas. Lembro da minha primeira semana lá, acordando em uma cama que não parecia minha. Sentei, me espreguicei e peguei o livro que estava lendo em casa. Mas quando olhei ao redor do quarto, percebi: isso não era minha casa. Meus livros, minha cadeira favorita, os pequenos confortos que eu havia colecionado ao longo dos anos, tudo havia sumido. No lugar havia paredes estéreis, uma cama que eu não escolhi e um sentimento que não conseguia ignorar. Eu não estava mais no comando da minha própria vida. A parte mais difícil, perceber que uma vez que você perde sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta porque precisa. Para de reclamar quando dizem o que vai ter no jantar. Para de perguntar se pode sair para caminhar quando quiser. Você aprende a se encaixar no sistema deles, mas no processo começa a se perder. Se você está considerando um asilo, pergunte-se: você está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que fazem a vida ser sua? Porque quando elas se forem, você vai sentir mais falta do que imagina. Arrependimento 2: se sentir esquecido. Uma das verdades mais difíceis sobre se mudar para um asilo é perceber que o mundo lá fora continua sem você. Quando cheguei, minha família me garantiu que me visitaria com frequência. Eu acreditei neles, e no começo, eles cumpriram. Minha filha vinha uma vez por semana, meus netos visitavam nos fins de semana, e por um tempo parecia que eu ainda tinha uma conexão com minha vida antiga. Mas com os meses, as visitas foram ficando mais raras. Minha filha começou a ligar em vez de vir. Meus netos ficaram ocupados com a escola e o trabalho. Os feriados eram os piores. Todos prometiam que viriam, mas de alguma forma, os planos sempre mudavam na última hora. De repente, me vi sentado sozinho em uma sala comum, observando outros residentes olhando para a porta, torcendo para que aquele fosse o dia em que alguém se lembrasse deles. Não era que minha família tinha parado de me amar. A vida simplesmente atrapalhava. Quando você não está por perto todos os dias, é fácil as pessoas assumirem que você está bem, que está se adaptando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que quanto mais tempo você passa em um asilo, mais fácil é para as pessoas esquecerem o quanto você ainda precisa delas. Lembro de uma noite em que estava sentado no meu quarto, segurando o telefone e pensando se deveria ligar para o meu filho. Eu não queria ser um peso. Não queria lembrá-lo de que eu estava lá, esperando por uma visita que talvez nunca viesse.
Então, desliguei o telefone. E foi aí que percebi. Essa era a minha vida agora, observando os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de me incluir. Se você está pensando em se mudar para um asilo, pergunte-se: você está preparado para a solidão? Porque não importa o quanto sua família te ame, uma vez que você está fora de vista, é mais fácil do que você imagina ficar fora da mente. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente número 2 abaixo para me avisar que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos continuar. Arrependimento 3. Perder meu senso de propósito. Quando me mudei para o asilo, pensei que estava apenas mudando de lugar. Não percebi que também estava mudando meu propósito. Em casa eu tinha responsabilidades, rotinas, hobbies e uma razão para levantar de manhã. Até as pequenas coisas, regar as plantas, fazer meu próprio café, arrumar meu espaço, me davam um senso de propósito. Mas no asilo, esses rituais diários desapareceram. As refeições eram feitas para mim, a limpeza era feita por outra pessoa. As plantas, bem, elas não eram mais minhas para cuidar. No começo, eu disse a mim mesmo que seria bom finalmente relaxar. Sem tarefas, sem responsabilidades, apenas descanso. Mas depois de algumas semanas, percebi que algo estava faltando. Os dias pareciam longos, estendidos sem nada para fazer além de esperar. Vi isso em outros residentes também. Pessoas que antes eram cheias de energia, agora passavam os dias sentadas, olhando para o nada, esperando o tempo passar. Havia um homem chamado Jorge, de 84 anos, que tinha sido carpinteiro a vida toda. Em casa, ele sempre estava consertando coisas, fazendo pequenos projetos na garagem. Mas lá, não havia ferramentas, nem projetos, nada para ele criar. Eu o vi lentamente se fechar, suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora paradas no colo. Me sinto inútil, ele me disse um dia, e eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando você não tem mais algo para cuidar, algo para trabalhar, a vida começa a perder o sentido. A mente desacelera, o corpo segue, e logo você começa a se sentir como apenas mais um residente em um lugar onde o tempo passa, mas nada realmente muda. Se você está considerando um asilo, pergunte-se o que dá sentido à sua vida, porque uma vez que você se muda, encontrar um propósito não é tão simples quanto ocupar seu tempo. É sobre lutar para manter as coisas que te fazem sentir vivo. Arrependimento 4. Declínio da saúde mais rápido do que esperado. Antes de me mudar para o asilo, eu estava bem para a minha idade. Não estava correndo maratonas, mas ainda conseguia me cuidar, sair para caminhar e cozinhar minhas próprias refeições. Tinha minhas pequenas rotinas que me mantinham ativo. Fazer compras, alongar de manhã, até mesmo andar pela casa para manter as pernas fortes. Mas assim que me mudei, tudo mudou. No começo parecia que eu estava apenas descansando. As refeições eram trazidas para mim e eu não precisava mais ficar na cozinha para cozinhar. Se precisasse de algo, bastava apertar um botão e alguém viria me ajudar. Mas o que eu não percebi foi que quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco eu ficava. Eu me movia menos e logo minhas pernas ficaram mais rígidas. Eu me sentava mais do que antes e, antes que eu percebesse, levantar de uma cadeira começou a parecer uma tarefa difícil. Os músculos que eu havia mantido por anos estavam desaparecendo mais rápido do que eu esperava. E não era só comigo. Vi isso acontecer com outros também. Pessoas que entraram andando por conta própria, de repente precisavam de cadeiras de rodas. Pessoas que antes eram independentes, agora precisavam de ajuda para coisas que nunca haviam sido um problema. Quanto mais ajuda recebíamos, mais parecíamos precisar dela. Lembro da minha vizinha Alice, uma senhora de 81 anos que era cheia de vida quando chegou. Ela costumava caminhar todos os dias pelo local, insistindo que não iria desacelerar só por causa de um número. Mas depois de alguns meses, percebi que ela não estava mais caminhando tanto. Então, começou a usar um andador, depois uma cadeira de rodas. Um dia, ela me olhou e disse: "Não sei quando aconteceu, mas sinto que envelheci 10 anos em poucos meses." E era exatamente isso que parecia. Quando você para de usar seu corpo, começa a perdê-lo.
E em um asilo, onde tudo é feito para facilitar, é fácil esquecer que movimento não é só sobre conveniência, é sobre sobreviver. Se eu soubesse o quão rápido perderia minha força, teria lutado mais para me manter ativo, para continuar me movendo, mesmo quando não tivesse vontade. Se você está considerando um asilo, pergunte-se: você ainda terá motivação para manter seu corpo forte quando tudo for feito para tornar a vida mais fácil? Porque uma vez que você desacelera, voltar a se mexer não é tão simples quanto parece. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente número 4 abaixo para me avisar que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo para informar e inspirar você. Agora vamos continuar. Arrependimento 5. Perda de privacidade e dignidade. Uma das coisas que não considerei totalmente antes de me mudar para o asilo foi o quanto eu perderia em privacidade. Em casa, eu tinha meu próprio espaço. Podia fechar a porta do quarto, ficar em silêncio se quisesse e fazer as coisas no meu ritmo. Mas em um asilo, privacidade é um luxo que nem sempre você tem. Desde o momento em que cheguei, senti que estava sendo observado constantemente. Funcionários entrando e saindo, verificações agendadas no quarto e espaços compartilhados, onde você raramente fica sozinho. Até coisas simples como se vestir ou usar o banheiro, muitas vezes, exigiam ajuda de alguém. Eu sei que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles, mas não é fácil aceitar ajuda para coisas que você fez sozinho a vida toda. Lembro da minha primeira semana, lutando com a ideia de que precisava pedir permissão para coisas que antes fazia sem pensar. Quer tomar banho? Talvez precise esperar até alguém estar disponível para ajudar. Precisa ir ao banheiro? Às vezes, apertar o botão de chamada significa esperar mais do que gostaria. Até as opções de refeições eram limitadas. Se você não gosta do que está no cardápio naquele dia, azar o seu. E ainda havia a questão dos colegas de quarto. Nem todo mundo tem um quarto privativo e dividir um espaço com alguém que você não escolheu pode ser frustrante. Eu tive sorte de ter um colega de quarto gentil, mas ouvi histórias de outros que não tiveram tanta sorte. Alguns tinham colegas barulhentos, desleixados ou até com problemas cognitivos que tornavam o sono quase impossível. E não importa o quanto você tente fazer seu quarto parecer uma casa, ele nunca é realmente seu. Dignidade é algo difícil de perder, e eu não percebi o quanto da minha eu teria que abrir mão até já estar lá. Quando as pessoas batem, mas nem sempre esperam uma resposta antes de entrar, quando falam com você como um paciente em vez de uma pessoa, quando suas rotinas diárias são ditadas por um horário que você não criou, isso muda você. Você começa a se sentir menos como você mesmo e mais como apenas mais um nome em uma lista. Se você está considerando um asilo, pergunte-se: você está preparado para abrir mão da privacidade e do controle que teve a vida toda? Porque uma vez que eles se vão, é difícil recuperá-los. Arrependimento 6. Perceber que sair é mais difícil do que você pensa. Quando me mudei para o asilo, disse a mim mesmo que era temporário. Pensei que experimentaria, veria como seria, e se não gostasse, poderia sair a qualquer momento. Mas o que eu não percebi foi o quão difícil seria sair depois de entrar. No começo, parecia simples. Se não gostasse, voltaria para casa. Mas minha casa não era mais a mesma. Ela ficou vazia e mantê-la à distância se tornou difícil. Meus filhos já haviam começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que eu não precisaria mais, até mesmo considerando alugar o lugar. Quando mencionei a ideia de voltar, eles hesitaram. Tem certeza de que consegue se virar sozinho? Não seria mais seguro ficar? Só queremos o melhor para você. E ainda havia o problema do declínio físico. Depois de meses vivendo em um lugar onde eu não precisava cozinhar, limpar ou até andar muito, eu não estava mais tão forte quanto antes. A independência que eu tinha estava escorregando, tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que eu imaginava. Eu não estava mais tão confiante na minha capacidade de viver sozinho, e esse medo me manteve preso. Conheci outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Elas pensaram que ficariam no asilo por pouco tempo, só para perceber que sair não era tão fácil quanto pensavam.
Quanto mais tempo você fica, mais difícil se torna se ajustar à vida lá fora. Algumas pessoas até perderam a opção completamente. Depois que a casa foi vendida ou as economias foram consumidas pelo custo do asilo, não havia mais volta. Essa é a parte que ninguém te conta. Entrar parece uma decisão reversível, mas para a maioria das pessoas não é. O asilo lentamente se torna seu mundo inteiro, e antes que você perceba, a vida que você tinha lá fora começa a parecer uma memória distante. Se você está considerando um asilo, pergunte-se: você está preparado para a possibilidade de que, uma vez que entrar, sair pode não ser tão simples quanto você pensa? Porque uma vez que você se estabelece, as barreiras para sair, sejam financeiras, físicas ou emocionais, podem ser mais difíceis de superar do que você espera. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente número 6 abaixo para me avisar que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo para informar e inspirar você. Considerações finais. Olhando para trás, não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de acreditar que o asilo era minha única opção. Eu entrei esperando conforto, segurança e uma melhor qualidade de vida. O que encontrei foi um mundo que lentamente tirou minha independência, minha privacidade, meu propósito e até meu senso de identidade. Isso significa que todos os asilos são ruins? Não necessariamente. Algumas pessoas realmente precisam do nível de cuidado que eles oferecem, mas antes de tomar essa decisão, pense cuidadosamente no que você está abrindo mão. Porque uma vez que você se muda, a vida nunca mais será a mesma. Se pudesse fazer de novo, teria lutado mais para ficar em casa, explorado mais formas de obter ajuda, sem perder minha liberdade, e me certificado de que realmente precisava estar lá antes de tomar uma decisão tão permanente. Se você está enfrentando essa escolha, espero que reserve um tempo para se perguntar: isso é realmente o melhor para mim ou é apenas o que parece mais fácil agora? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas, vale a pena ser mantida pelo maior tempo possível. Obrigado por assistir hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe algo que aprendeu hoje e como planeja usar isso em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá muita motivação. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.